especial e poder ouvir a Raquel. Pão Nosso, aberto ao acaso, é a página número 41, no futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Paulo, em Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 11. Quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão, o cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados, homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo, as baionetas repousarão, as máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que seu reino divino resplandecerá para sempre. Que linda, né? Aí tem já o gancho para você, Raquel. A justiça será ultrapassada pelo amor. Qual o número? 41. Gancho imenso. Vamos então, amigos, pensar em Jesus nesse momento. Querido amigo, aqui estamos. Mais uma vez de mãos súplices a Ti, rogando a compreensão, rogando os ouvidos de ouvir, para que possamos apreender as lições da noite, mas, sobretudo, para que possamos aplicá-la em nossas vidas. Nessa noite fria, deixa-nos rogar por aqueles outros lá fora, carentes de um agasalho, de um cobertor, que Tu possas abraçá-los com Teu amor, Senhor, para que encontrem em Ti o calor da vida. Rogamos ainda, se nos permitir, que Tu possas elucidar nossa querida amiga Raquel, que possa ser Teu intérprete, trazendo a Tua mensagem aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Que Tu possas estar conosco durante todo o transcorrer de nossa reunião, agora e sempre, que assim seja. Amigos queridos, estamos em festa aqui com a Raquel, trabalhador da primeira hora, né? Eu já sou da última hora, mas ela é bom que é da primeira hora. Já estava aqui evangelizando o Pimentel e ainda nem sonhava chegar em Teresópolis, né? Então, Raquel, por favor, amiga, prazer recebê-la. Amigos queridos, que bom que a gente está aqui hoje, né? É sempre uma delícia vir. O Antônio disse que eu tinha de ficar daqui até ali só, né? Então é isso que eu vou fazer. Vou tentar fazer. Se eu me distrair, você... Ih, não posso botar a mão. Se eu me distrair, você me chama atenção. Bom, acho que a grande maioria de vocês eu conheço. Felizmente, é bom reencontrá-los. Alguns eu não conheço. Está aberto onde? Esse aqui? Ele normalmente diminui ali, para facilitar. Deixei ele. Já, tirei. Melhor? Bom, mas então eu vou fazer um contexto do porquê escolhi o tema. E queria dizer que, bom, o Deolindo acaba sendo meio como é que eu vou dizer, meu espaço de ensaio, quando eu escolho um tema para falar.
Algum tempo atrás, eu comecei a ouvir no trânsito, ao invés de ficar ouvindo notícias, para tentar manter a minha elevação mental contínua, seguindo os conselhos da espiritualidade superior, o que não é um exercício fácil nos tempos atuais. Eu resolvi não ouvir notícias, vou ouvir outras coisas. E no caminho para o trabalho, eu levo lá meia hora, 40 minutos para ir para o trabalho, meia hora para voltar, eu passei a ouvir outras coisas que me pareciam interessantes, coisas que eu estudava. Eu ouvi uma entrevista com uma atriz brasileira e eu achei muito interessante, eu vou passar para vocês. A Cláudia Abreu. A Cláudia Abreu estava sendo entrevistada por uma jornalista e a jornalista perguntou para ela: Cláudia, você teve 4 filhos, começou a carreira muito cedo, com papéis muito importantes. Ela fez papéis em novela muito importantes, foi protagonista em um monte de coisas, né? Ela era muito garota, muito garota. Quer dizer, ela teve um estrelato rápido, muito garota. Você teve 4 filhos, porque hoje é raro as mulheres que têm 4 filhos, né? Ela teve 4 filhos. E você, quando tinha 40 anos, resolveu parar para estudar. Por que você foi para a faculdade estudar com 40 anos? E ela fez uma resposta que, assim, eu achei muito curiosa. E quando a gente ouve alguém fazer uma reflexão dessa profundidade, a gente para olhar para si. Ela falou assim: porque eu penso que um ator, ele tem que ter um repertório. E eu já tinha dado tudo de mim. Eu não tinha mais o que mostrar. Eu tinha de me preparar para continuar sendo uma atriz e dizer algo mais para as pessoas. E ela resolveu fazer filosofia. Depois foi fazer pós-graduação em filosofia. Imagina uma mulher de 40 anos, mãe de 4 filhos, com uma turma de meninos de 17. E ela foi estudar. Eu achei aquilo interessante. Ela se sentiu na necessidade de renovar o seu repertório. Nós estamos aqui numa casa espírita, pensando, muitos de nós já somos expositores espíritas ou evangelizadores. Eu pensei na hora, será que eu estou investindo e renovando o meu repertório? E como ela estava no espaço falando do trabalho dela, eu me reportei ao meu trabalho. E aí vai aqueles que eu ainda não conheço, para eu passar a minha experiência, por que eu escolhi esse tema. Eu trabalho, na minha vida profissional, com famílias em conflito. Eu interfiro, ajudo, oriento e, de alguma forma, naquele momento grave do conflito, eu estou naquele lugar de interferência nessas famílias. E quando eu me tornei essa profissional trabalhando com isso, aconteceu há 17 anos atrás, eu estudei muito, muito esse assunto. E depois eu parei de estudar o assunto. Eu já tinha um repertório grande e eu comecei a usar aquele repertório para ajudar aquelas famílias. Quando eu ouvi a Cláudia Abreu falar isso, eu falei: Raquel, 17 anos se passaram, as famílias estão bem diferentes, os problemas estão bem diferentes, e você está com aquele repertório antigo. Será que não está na hora de você reestudar esses assuntos? E aí eu comecei a ler sobre o amor, o que é o tema das famílias. Eu comecei a ler, ouvir, ler, e chegou à minha mão. Bom, eu vou fazer a palestra sobre esses 2 livros. Chegou à minha mão esse livro. Esse livro é um best-seller de uma educadora americana chamada... O nome dela é Bell Hooks, gente. Mas o nome dela é Gloria Jean Watkins. Bell Hooks, escrito com letras minúsculas, é o pseudônimo que ela usa. O nome da avó dela. Ela pega o nome da avó e passa a usar como pseudônimo para escrever. E por que ela usa letras minúsculas? Ela dizia o seguinte: letra minúscula, para ninguém ficar muito preocupado com a minha identidade. É mais importante o conteúdo do que eu. Mas ela era uma grande acadêmica, professora, escritora americana, negra, antirracista, lutando pelo direito das mulheres, etc. E esse livro começou a ser referido em várias coisas que eu ouvia, palestras sobre amor, estudiosos sobre amor. Eu falei: bom, vou comprar o livro da Bell Hooks. Eu já tinha estudado a Bell Hooks no meu mestrado. Comprei o livro, comecei a ler. Eu falei: caramba, isso aqui dá uma palestra na Casa Espírita maravilhosa. Então, na realidade, uma palestra não vai ser maravilhosa,
mas eu quero dizer para vocês, que vocês são a minha cobaia. É tão interessante a forma como ela organiza o pensamento nesse livro sobre o amor, que eu estou fazendo aqui um ensaio, é claro que eu vou aprimorar isso. Digamos que é uma necessidade de melhorar o meu repertório sobre o tema, e eu quero dividir isso com vocês e peço a gentileza de vocês me ouvirem nesse autoconhecimento. Eu tenho que aprender isso aqui, eu trabalho com isso. E a Bell Hooks, ela, então, usando o pseudônimo da avó, ela faz uma divisão interessante. O nome do livro é Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas. Tudo sobre o amor, novas perspectivas. O que uma professora, educadora americana, negra, acadêmica, universitária, antirracista, lutando pelos direitos civis nos Estados Unidos, o que ela diz sobre o amor? E o que isso se comunica com a nossa fala? Então, a outra fonte do nosso estudo é esse livro, que muitos devem conhecer, da coleção da Joana, que se chama Amor, Impatível Amor. Joana de Ângeles, um livro, um dos clássicos, um dos livros que eu mais gosto, em que ela fala isso. E eu percebi, como eu conheço bastante esse livro, quando eu li a Bell Hooks, eu falei, gente, tem muitos diálogos entre as duas. A gente vê duas pessoas, dois espíritos, em situações completamente diferentes, em países diferentes, fazendo relações muito parecidas com essa temática. Então, vamos lá. O que eu vou trazer para vocês é o meu primeiro exercício nesse tema, que eu quero poder aprimorar, inclusive porque eu não faço palestras espíritas, vocês são uma exceção. O Deolindo é uma exceção, claro, exceção da minha vida, se eu pudesse estava aqui todo mês. Mas o Amor, Caridade e Esperança, de vez em quando, me chama para fazer palestra. Eu faço lá, sei lá, 1 ou 2 vezes por mês no Rio de Janeiro. E, às vezes, eles me dão um tema livre. Então, eu já estou pensando em pegar esse ensaio, melhorar e fazer lá. E como o assunto é muito transversal, com certeza o que eu vou aprender de aprimoramento desse tema vai me ajudar no meu trabalho e vai me ajudar em outros estudos espíritas que eu vá fazer. Então, vocês viram que eu usei 3 pilões diferentes aqui, mas eu espero que dê para ler. A primeira coisa que a Bell Hooks fala qual seria esse conceito de amor, né? O amor é um sentimento? Então, vamos a Joana. Joana de Ângeles, no livro, fala o seguinte, no livro Amor, Imbatível Amor. É o sentimento mais complexo e mais simples de todos. Parece aquelas músicas de Roberto Carlos, né? É o mais complexo e o mais simples. E ela continua, que predomina no ser humano. Ainda tímido em relação às suas incontáveis possibilidades, desconhecedor dos seus maravilhosos recursos de relacionamento e bem-estar, de estimulação à vida e a todos os seus mecanismos. Então, nós somos esses, que não entendemos bem essa complexidade desse sentimento e a mesma coisa, a simplicidade desse sentimento. Então, ele é, sim, dito como sentimento no substantivo. No substantivo. Só que a Bell Hooks, além de dizer isso, ela fala para a gente o tempo todo desse sentimento, mas ela fala que nós mereceríamos colocar o amor na centralidade da nossa vida. E que ela se preocupou muito em escolher esse tema para o livro dela, porque ela viu em torno de si muitos jovens que deixaram de acreditar nisso, no amor como algo estrutural da vida. E aquela posição cética dos jovens deixou-a preocupada. Ela falou assim, se eu tenho alguma fala com essas pessoas, eu tenho que voltar a esse tema. E para entender a Bell Hooks, a autora, ela fala o seguinte, a gente teria de abandonar a ideia de que o amor é apenas um sentimento e passar a entendê-lo como uma ética de vida. Não é bonita essa expressão? Quer dizer, passar a entender o amor como uma ética de vida. Aí eu estava na 4ª noite, num jantar com 2 amigas de trabalho. Meus amigos têm me demandado algumas atividades sociais. Primeiro porque eu não tive tempo de estar com eles o ano passado. Segundo porque eu acho que eles querem me alegrar. Raquel, vamos jantar fora, não sei o que foi, vamos jantar com as minhas amigas. E uma das amigas de trabalho chegou para mim e falou assim, sabe o que eu acho do meu trabalho? Que a gente trabalha
meio junto em áreas diferentes, em funções diferentes, mas numa pauta parecida. Eu acho do meu trabalho o seguinte, é o amor, né? O amor em tudo, né? O amor na base, o amor em tudo. E eu busco a coerência o tempo todo. E ela é admiravelmente coerente. Ela é admiravelmente coerente em todas as ações dela no trabalho. Ela trabalha em várias instâncias diferentes e ela busca essa coerência. Eu achei tão bonito ela dizer isso, assim, é buscar coerência tendo o amor como aquele piso onde ela constrói a vida dela. Uma profissional não espírita, mas com simpatias com a doutrina espírita, porque ela é uma curiosa e nós conversamos de vez em quando sobre isso. Então, eu acho que foi isso que a minha amiga me disse. Fazer do amor uma ética de vida. E isso é uma coisa muito... Pode parecer vazio, né? Fazer do amor uma ética de vida. O que será que a Bell Hooks quis dizer com isso? E ela fala o seguinte, nossas ações pessoais relacionadas ao amor implicam em uma postura perante o mundo e uma forma de inserção na sociedade. É uma postura diante de tudo. O amor não tem nada a ver com a fraqueza ou a irracionalidade, como se costuma pensar. Ao contrário, significa potência. Anuncia a possibilidade de rompermos o ciclo de perpetuação de dores e violências para caminharmos rumo a o que a Bell Hooks chama de sociedade amorosa. Não parece que a gente está ouvindo um texto espírita? Não parece? Anuncia a possibilidade de rompermos o ciclo da perpetuação das dores e violências para caminharmos rumo a uma sociedade amorosa. Nós estamos falando isso, é escrito de uma professora americana. Eu esqueci de dizer que ela desencarnou no final de 2021. Talvez por isso todo mundo esteja muito preocupado com a leitura da obra da Bell Hooks, porque ela desencarnou. Bom, e aí ela continua, e aí vai essa nossa observação aqui no quadro. Somos ensinados desde a infância a ter suposições equivocadas e falsas em relação ao amor. E ela ressalta o quanto a nossa sociedade não considera a importância e a necessidade de aprender a amar. É como se a gente tivesse nascido sabendo amar. Todo mundo sabe amar, não precisa parar para pensar naquele assunto. Tendemos a acreditar que já nascemos com esse conhecimento. Mas a Bell Hooks demonstra que o amor não está dado. Ele é construção cotidiana e só assumirá sentido na ação. O que significa dizer que precisamos encontrar a definição de amor e aprender a praticar o amor como uma ação. Então, ele é um sentimento ou ele é uma ação? E aí vem a questão filosófica. Se ele é um sentimento, você pode ordenar um sentimento? Então, quando Jesus falou, amai-vos uns aos outros, ele podia falar isso? Como é que você faz surgir um sentimento? O que a Bell Hooks diz é que sim, a gente teria como se disponibilizar para que esse sentimento floresça dentro de nós. E aí ela começa, no livro, depois de fazer essa pequena conceituação inicial, ela começa a apresentar, nos capítulos do livro, várias perspectivas do amor. Eu não vou conseguir, eu meio que coloquei quase todos aqui para vocês no quadro, mas eu não vou conseguir avançar até o final. Mas eu quero trazer algumas informações que ela traz no livro e fica aí o convite para quem gostar de ler. É um livro muito interessante para nós espíritas termos esse contato. A primeira coisa que ela fala sobre esse aprendizado sobre o amor, ela diz que o amor tem que ser colocado em palavras. Ele precisa de clareza. E ela fala o seguinte, na nossa sociedade, o amor costuma servir para nomear tudo, pulverizando o seu significado. Todo mundo fala de amor o tempo todo, a gente vê nas novelas o tempo todo e não entende bem o que é. Nessa confusão em relação ao que queremos dizer quando usamos a palavra do amor, está a origem da nossa dificuldade de amar. Vou até repetir. Nessa confusão em relação ao que queremos dizer quando usamos a palavra amor, está a origem da nossa dificuldade de amar. Por isso, saber nomear o que é o amor é condição para que ele exista. Tem sentido o que ela diz. Se os dicionários tendem a enfatizar a definição do amor romântico,
Bell Hooks nos mostra que o amor é muito mais do que uma afeição profunda que nós dirigimos a uma pessoa. É muito mais do que isso. Apesar de quando se fala o amor, geralmente se vem com esse conceito do amor romântico. É muito mais do que isso. Aí, no livro, ela fala, a autora, que a melhor definição do amor é aquela que nos faz pensar no amor como ação, e ela usa a conceituação de um psiquiatra chamado Scott Peck, que diz o seguinte, olha o conceito que ele dá. O amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o de outra pessoa. Não é bonito isso? O amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou o de outra pessoa. E ela fala, espiritual aqui, segundo a Bell Hooks, porque não tem a religião, me parece que ela era religiosa. O livro dá a entender que ela era religiosa, mas eu não cheguei a entender exatamente qual a religião dela. O espiritual aqui, segundo ela, não é vinculado a uma religião, mas é uma força vital presente em cada um de nós. Isso tem um diálogo grande com a doutrina espírita, né? Quando a gente fala daquilo que Jesus falava do reino dos céus que está dentro de nós, né? Essa força que está dentro de nós. Nesse sentido, então, a afeição seria apenas um dos componentes do amor. A afeição é um só. Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar outros ingredientes. Quais seriam os outros ingredientes do amor? Vamos pensar assim na nossa. Afeição é um deles. Quais seriam os outros? Respeito é bom. Está aqui na lista. Alguma outra sugestão? Eu vou passar para vocês o que o livro diz. Quais são os ingredientes? Alguma outra sugestão? Ingredientes do amor. Empatia, bom. Vamos lá. Afeição, vamos lá. Primeiro, carinho. Segundo, afeição. Bom, ela distingue. Terceiro, reconhecimento. Olhar o outro com as suas questões. Quarto, respeito. Quinto, compromisso. Sexto, confiança. Isso tudo são os ingredientes do amor. Sétimo, honestidade. Oitavo, comunicação aberta. Eu diria, conexão. São interessantes esses ingredientes? A afeição é só um deles, não é todo. Amor é mais que isso. Eu diria a vocês que isso aqui não vai esgotar o conceito, mas nos mostra que a gente tem aí vários aspectos diferentes. Uma das contribuições fundamentais trazidas por ela é nos fazer pensar que são as ações que constroem os sentimentos. Aquela ideia de que o sentimento é espontâneo, não, existe uma deliberação, existe uma vontade que faz com que a gente faça esse amor-ação acontecer. Dessa maneira, ao pensar no amor como ação, nos vemos obrigados a assumir a responsabilidade e o compromisso com esse aprendizado. Para ver todos os ingredientes. Recentemente, nessa busca por me autoaprimorar, melhorar o meu repertório, para conseguir trabalhar melhor com essas famílias tão diversas, o meu terapeuta, porque eu faço um acompanhamento terapêutico, acho que faço, sei lá, uns 15 anos, mas de vez em quando eu paro, de vez em quando eu volto. Voltei o ano passado. Eu, trocando ideias com ele sobre as minhas reflexões, ele falou assim, Raquel, eu tenho um raciocínio aqui nas minhas ideias, atendendo pessoas, que o amor tem 5 dimensões. Mas ele fala, não é um amor, ele fala, os relacionamentos têm 5 dimensões. Relações 5D. Eu não sei se eu vou lembrar dos 5D aqui para vocês, mas eu tenho anotado, se for o caso, deixa eu ver se eu me lembro. Atratividade. E ele não fala só de relações amorosas, não, ele está falando das relações de forma geral. Atratividade. Afeição. Identidade. E quando ele fala da identidade, ele fala da identidade de cada um e da identidade da dupla. O casal passa a ter uma identidade do nós na construção, quando se fala de 2 pessoas que estão juntas. Mas isso também se refere à identidade da família, à identidade dos amigos. Ele fala também das afinidades.
Seria uma quarta dimensão. E a quinta dimensão, ele diz que é uma dimensão mais transcendente, quando a gente fala de encontro de almas, de espíritos que já se conhecem há muito tempo, né? Então vamos lá, eu acho que eu consegui lembrar todas. A atratividade, a afeição, afinidades, identidade e transcendência. Então ele quis dizer o seguinte: algumas relações você tem atratividade, você tem afeição, mas você não tem afinidade. Algumas relações você tem afinidade, você tem afeição, mas você não tem atratividade. Algumas relações você consegue construir identidade do eu, do tu e do nós. Boa, respeitando as identidades individuais e criando uma identidade de grupo ou de dupla. Algumas você não consegue. Então ele diz que essas 5 dimensões, e ele fala que a transcendente só acontece em alguns encontros que são mais raros, quando há essa dimensão transcendente. Eu achei interessante, ele falou assim, esses são os relacionamentos 5D. Você tem que avaliar onde é que você está ali naquelas 5 dimensões. Não é interessante isso? Então eu estou dividindo com vocês as minhas conclusões com o meu terapeuta. Mas eu falei, mas você tem que escrever isso, Milton. Escreve isso no papel, porque isso é interessante, né? Bom, então assim, continuando aqui desses ingredientes, o importante é que a gente entenda que esses ingredientes, numa oração, implicam numa responsabilidade nossa. A gente tem responsabilidade por agir numa escolha para fazer esses ingredientes entrarem na nossa receita das nossas relações. Quer dizer, será que está tudo isso? Vou até voltar a eles. Carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso, confiança, honestidade e comunicação aberta. Os ingredientes estão lá? Será que a gente está conseguindo fazer a nossa receita do nosso bolo direito? A gente está colocando tudo? Bom, e aí o segundo aspecto, então, clareza nas palavras. Esse é o primeiro aspecto que a Bell Hooks analisa. Achei interessante esse olhar, né? A gente usa errado a palavra amor e, às vezes, nesse erro reside a própria dificuldade nossa de amarmos na forma correta. A segunda coisa que ela fala é muito rica e é muito interessante porque também está na Joana de Ângeles. Ela tem um capítulo aqui que fala sobre isso. Ela fala da justiça e das lições do amor na infância de cada um de nós. Ela fala da infância passada, ela fala da justiça e da infância. Aí estamos lembrando aqui da página inicial, né? O amor, ele supera a justiça, e supera mesmo. Mas vamos falar como é que a gente pensa nessa noção de justiça que estaria vinculada a esse amor na nossa infância. Nós aprendemos sobre o amor na infância, segundo ela. E quer nossa família seja chamada funcional ou desfuncional, sejam nossos lares felizes ou não, são eles as nossas primeiras escolas do amor. É ali que a gente aprende esse código do amor, né? Como ele funciona, como é que essa prática funciona. O lar da família nuclear, aquela família dos pais com os filhos, é uma esfera institucionalizada de poder, em que pais exercem poder sobre os filhos e que muitas vezes é disfuncional. Daí o capítulo desse livro, Amor Imbatível, Amor, da Joana de Ângeles, que ela fala sobre o amor e ela fala dos traumas da infância, das injustiças da infância e como isso atrapalha as relações adultas no exercício da ação de amar. Os dois livros falam da mesma questão. A Bell Hooks, eu vou trazer para vocês os raciocínios da Bell Hooks, mas nesse ponto, sobre o exercício de poder que existe nas famílias, e essa forma errada de amar que muitas vezes nas famílias a gente aprende, eu vou trazer um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Os espíritas há muito tempo lembram disso, porque a Bell Hooks fala, e eu trago aqui a contribuição de Kardec. Kardec fala, quando ele cuida da afabilidade e da doçura, ele fala dos tiranos domésticos. Lembram dos tiranos domésticos? Está no Evangelho, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo. Homens que, de exterior benigno, são tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho do nepotismo, como a quererem desforrar-se o constrangimento que fora de casa se impõe a si mesmos. Não se atrevendo a usar da autoridade para com os estranhos,
que os chamariam à ordem, acham que pelo menos devem fazer-se temidos daqueles que não lhes podem resistir. Espírito Lázaro, Paris, 1861, página do Evangelho segundo o Espiritismo, destacada por Kardec. Fala da tirania no ambiente doméstico. E aí, o que Bell Hooks fala? Dessa maneira, se queremos uma sociedade eticamente amorosa, precisamos desmascarar o mito de que o abuso e a negligência podem coexistir com o amor. Abuso e negligência não coexistem com o amor. Não existe amor ou existe um sentimento doente quando nas relações familiares existe negligência e existe abuso. E aí eu vou trazer para vocês, porque nós estamos protegidos pela psicosfera da Casa Espírita, informações tristes que eu tive acesso semana passada, todo o Brasil teve acesso semana passada, no Anuário Brasileiro da Segurança Pública. Todo ano existe uma coletânea de todos os problemas de segurança do Brasil e faz-se um grande relatório sobre tudo o que acontece. E a gente trouxe aqui um destaque a partir da nossa atividade no trabalho. Nós tivemos o maior número da história, no ano de 2022, de estupros. Será que foi o maior número da história ou os estupros estão aparecendo mais agora a partir de um esclarecimento da população? Sabe quanto, gente? Quase 75 mil. Desses, 61,4% são crianças. 10,4% desses estupros com crianças com menos de 4 anos de idade. Nós estamos num planeta em fase de transição planetária, um momento especial que os espíritos nos explicam. Os crimes sexuais entre crianças de 1 e 13 anos, 86,1% são feitos por pessoas conhecidas, 64,4% são por familiares. Maus tratos, mudamos de crime agora, maus tratos. 22.527 crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos no Brasil. 60% entre 0 e 9 anos de idade. O crescimento da violência na infância no país cresceu 14% do abandono de incapaz, 13,8% em maus tratos, 16,4% em exploração sexual infantil. O amor é o que o amor faz, segundo a Bell Hooks. É a nossa responsabilidade dar amor às crianças, reconhecendo que elas não são propriedade, não têm direito, e têm direitos que nós precisamos garantir. Então, nós trouxemos aqui, valorizar. O que é valorizar? É agregar valor a alguma coisa. É alguma coisa que diz respeito à nossa intimidade. Nós agregamos valor. Respeitar. Respeitar é fazer esse valor que está dentro de nós ser exercido na nossa esfera de relação com o outro. Nós respeitamos. Inclusive, outro dia eu ouvi a origem etimológica do respeitar, seria respect, olhar de novo. Eu achei muito interessante, para quem trabalha com mediação de conflitos, seria essa a origem etimológica, olhar de novo. E assegurar. Assegurar não é só valorizar e respeitar, porque valorizar está dentro de mim, respeitar está na minha relação com o outro. Mas assegurar é a gente trabalhar para que essa sociedade assegure que crianças não sofram. E eu me lembro, e de vez em quando eu dou o exemplo, o Mauro nem sabe disso, quando o Mauro e Fernanda voltaram lá do Japão, e ele contando as histórias do Japão, ele falava assim, Raquel, uma criança em Tóquio, a cidade é imensa, sai pequenininha com 5 anos, vai para a escola sozinha, com um apito pendurado no pescoço, andando sozinha para uma cidade imensa. Se ela se sente segura em algum momento, né, Mauro? Toca o apito. É um alarme? Ah, pensei que fosse um apito, é um alarme. Ela toca o alarme. E os adultos que estão em torno, não os pais dela, que não a conhecem, vão protegê-la e saber por que ela se sentiu insegura ali. Quer dizer, uma sociedade inteira assegurando. É mais do que uma atividade individual nossa. É trabalhar por uma justiça, mas seguindo muito claramente o que o Espírito Emmanuel nos falou na página de abertura, que veio muito em consonância e harmonia com o nosso estudo de hoje. Quando se tem amor, não precisa se falar disso.
quando se tem amor. O amor supera a justiça. A justiça, a gente não precisa falar disso, mas a gente ainda não tem esse amor, a gente ainda não conhece esse amor desse jeito. Então, no amor, e como eu falei, no amor imbatível amor, a Joana de Ângeles, num dos capítulos, no capítulo 4, ela fala dos mecanismos conflitivos do ser humano, e ela fala das feridas e das cicatrizes da infância que nos impedem de amar de forma equilibrada, amar de verdade. Então, a gente vê como os dois textos, um texto não espírita e um texto espírita, conseguem dialogar. Terceiro item, então o amor é o que o amor faz. Voltando um pouquinho. Se há abuso, se há violência, não há amor. É o que falta o amor e a compreensão correta do amor. Terceira perspectiva que a Bell Hooks nos traz, honestidade. Seja verdadeira com o amor, todos nós. Sejamos verdadeiros. A verdade é o coração da justiça. Somos ensinados desde a infância que não devemos mentir. Nossos pais dizem isso para a gente, que devemos sempre jogar limpo. Entretanto, na prática, quem diz a verdade normalmente é punido, reforçando a ideia de que mentir é melhor. Isso acontece? A gente ensina aos nossos filhos que eles devem falar a verdade. Mas na prática cotidiana, na vida, e às vezes até nas nossas relações, nós com os nossos filhos, quando eles falam a verdade, eles são punidos. Porque a gente quer que eles sejam educados, não dá para falar tudo, né? Não dá para falar tudo. Então, existe uma coisa social que acaba, na nossa prática, ensejando ou estimulando ou tolerando a mentira social. E aí, ela faz reflexões sobre as mentiras masculinas sociais, sobre as mentiras femininas. Mas eu gosto muito, numa parte do texto, em que ela fala o seguinte: vivemos uma sociedade em que a cultura do consumo também encoraja a mentira. A publicidade é um dos maiores exemplos disso. As mentiras impulsionam o mundo da publicidade predatória e o desamor é bênção para o consumismo. O desamor é uma bênção para o consumismo. E aí a gente lembra de novo dessa sensação de escassez que a gente tem. O mundo do consumo faz com que a gente tenha uma sensação de que falta alguma coisa. E aí uma vez eu ouvi uma metáfora que traz muito bem essa sensação. Tem uma festa no vizinho e eu não fui convidada. E a festa é maravilhosa. A gente fica nesse mundo do consumo, a gente tem essa sensação. É uma festa maravilhosa. Está acontecendo no vizinho. Eu estou ouvindo a música e eu não fui convidada. Essa é a sensação de escassez que esse mundo do consumo nos traz. E eu me lembro da Joana no livro de novo. Quando ela fala do Viktor Frankl. O Viktor Frankl, quando ela tem um capítulo que se chama Em Busca do Sentido, ela diz o seguinte: quando o ser humano não encontra um sentido existencial, ele coloca máscaras. Quais são as máscaras que ele coloca, segundo o Viktor Frankl? A máscara do poder e a máscara do prazer. E a gente sabe hoje, porque a neurociência nos explica, que na hora que a gente compra, existe um processo cerebral de colocação, de jogar hormônios no nosso cérebro, e a gente tem que compreender. Quando a gente come, quando a gente compra, quando a gente tem... coisas que acontecem na vida que dizem respeito ao prazer. Só que esse mecanismo, se nós não tivermos vigilantes, a gente vai comprar, porque tem sempre uma festa no vizinho para o qual a gente não foi convidado e a gente precisa ter coisas que, sem aquelas coisas, a gente não vai conseguir ser feliz. Então, essa ideia é uma ideia, segundo a Bell Hooks, que acaba criando um espaço para que a mentira possa ser a regra tolerável. E ela diz que a mentira, a falta de verdade, a falta de honestidade nas relações é um ambiente propício para o desamor e uma dificuldade de as nossas relações serem relações realmente amorosas. Sim, de tudo. Que não, ela nem está vivendo. Então, essa coisa de ter na rede social um perfil que te identifica com prazer, com consumo, com tudo, quando a tua vida pessoal está com depressão, sem dormir, sem sentido existencial, mas você faz uma máscara. É como se você quisesse se identificar com esse grupo. Isso é um fenômeno gravíssimo, que nos cabe essa reflexão como espíritas para auxiliarmos a todos
de como é um risco, como é perigoso esse jogo e os nossos valores devem estar preocupados em cuidar disso. Então, ela termina se falando o seguinte, a Bell Hooks enfatiza a tarefa de sermos amorosos e construirmos uma sociedade amorosa que implica em reafirmar o valor de dizer a verdade. Portanto, estarmos dispostos também em ouvir as verdades dos outros. A gente tem 2 exercícios, dizer a verdade e, por conseguinte, ouvir verdade. Será que a gente consegue fazer isso nesse mundo do consumo só das máscaras? E amorosamente, sem agressividade? 4º ponto que ela fala do compromisso. E ela fala do amor próprio, né? Ela parte a gente está partindo do pressuposto que não é fácil amar a si mesmo. E nesse trecho eu me lembrei de um estudo do GET que a gente fez há muito tempo, mas agora já não me lembro qual. Eu vou localizar isso para melhorar a minha fala sobre o amor da Bell Hooks. Quando um dos autores, não sei se o Mauro vai lembrar disso, um dos autores falou de 3 passos de Jesus sobre o amor, que diz respeito também esse amor a Deus, a amar ao próximo. O que ele fala? Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente ama bem a nós mesmos, mas a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que trabalhar esse amor a si, que não é egocentrismo, que não é narcisismo, que seria o amor equilibrado a si. É isso que ela fala aqui. Ela fala desse nosso compromisso. Ela ensina que quando somos positivos, não só aceitamos e afirmamos quem somos, mas também somos capazes de afirmar e aceitar outro. Porque quando a gente olha para si de uma forma um pouco mais realista e positiva, e olha as nossas próprias sombras e as nossas luzes e sombras de uma forma um pouco mais acolhedora da gente mesmo, sem culpas, de autopunição, de orgulho, a gente tende a olhar para o outro com um olhar menos julgador, menos duro. Talvez seja isso que Jesus tenha querido dizer. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai a si mesmo como ao próximo. É recíproco isso. O nosso amor a nós tem a ver com esse amor ao próximo. Mas aí vem a 3ª fase que Jesus fala, que eu achei muito curioso. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, olha que questão. Ele traz isso como uma identidade coletiva. Jesus vai tornando complexo no Evangelho. Acho curioso se a gente puder no futuro pegar essa temática do amor e tentar esmiuçar a complexidade do raciocínio evangélico sobre o amor. Fica aí o desafio para aqueles que são estudiosos da doutrina espírita e façam palestras, estudem. Vale a pena a gente pegar esse trecho, tentar entender o que o Cristo quis dizer, se ele foi evoluindo esse conceito, para a gente aprender com ele. Então, o compromisso seria com relação ao amor próprio. Quando temos que fazer um trabalho, olha que interessante o que ela fala, quando temos que fazer um trabalho que a gente não gosta, por exemplo, isso ataca a nossa autoestima. Nós vivemos numa sociedade em que pessoas trabalham em trabalhos que elas não gostam. Vivemos. O que elas devem fazer com isso? Se a maioria de nós não pode fazer o trabalho que ama, o que fazer? Um dos modos de experimentar satisfação seria nos comprometermos totalmente com o trabalho a ser realizado, seja ele qual for. Isso quem fala é a Bell Hooks, não é o texto espírita. Trazer o amor para o ambiente laboral pode criar a transformação necessária para tornar qualquer trabalho que façamos um meio de expressarmos o nosso melhor. Mesmo que a gente trabalhe numa profissão que a gente não goste. Esse é o conselho que a Bell Hooks dá, que às vezes as circunstâncias não nos permitem trabalhar naquilo que a gente gosta. Se alguns de nós aqui nessa sala trabalha no que ama, deve ser muito grato por isso. Porque a gente vive numa sociedade em que grandes artistas trabalham como servidores públicos, carimbando. A gente vive numa sociedade que grandes cientistas criativos estão trabalhando em profissões em que a criatividade não é importante, e a gente tem muitos potenciais que são não aproveitados. É claro que não há
há injustiças, mas não há injustiçados. Todos esses espíritos estão nesses lugares porque tem algo a aprender com isso. Mas eu queria trazer aqui uma reflexão de Kardec. Quando Kardec, na Lei da Igualdade, fala sobre essa questão do trabalho, que abate o nosso amor próprio, ele fala o seguinte, pergunta 812, Livro dos Espíritos. Por não ser possível a igualdade das riquezas, o mesmo se dará com o bem-estar? Não sei se vocês lembram disso. Os Espíritos dizem a Kardec que não é possível todo mundo ser rico igual. Mas haveria algum dia igualdade do bem-estar? E aí, não, por não ser possível, o mesmo se dará com o bem-estar? Não, o bem-estar é possível. Ele fala, mas o bem-estar é relativo e todos podem dele gozar, se entendessem convenientemente. Porque o verdadeiro bem-estar, olha que interessante, consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Os espíritos respondem a Kardec. A gente no futuro, segundo os espíritos, terá igualdade de bem-estar. Todos vão poder fazer e sobreviver dignamente de coisas que cada um de nós goste. Olha qual é o nosso cenário de futuro interessante. Bom, não é egoísmo, é egocentrismo, ela deixa isso bem claro, a gente não está querendo no amor próprio sair para esse desequilíbrio, mas eu achei interessante como ela colocou a relação entre a diminuição do amor próprio com essa escravidão do mercado, que às vezes faz com que uma pessoa trabalhe numa coisa que ela não gosta de trabalhar, mas ela mesma dá o conselho, já que você está ali, tenta fazer daquele espaço o melhor espaço amoroso com seus colegas de trabalho para que o clima seja bom. Depois ela fala de espiritualidade, e quando ela fala da espiritualidade, ela fala que não é a lógica da religião, e ela faz uma crítica às religiões organizadas que não conseguem preencher o vazio do ser humano, que leva a essa falta de amor e esse espaço do consumismo exagerado. E ela até fala, esse interesse de uma vida, ou melhor, a vida espiritual é algo importante numa sociedade, mas como a gente não consegue saciar essa sede com os espaços de reflexão religiosa, muitas vezes, esse interesse é cooptado pelas forças do materialismo e do consumismo hedonista, traduzido pela lógica, aspas, compro, logo sou. Porque eu compro, eu me identifico com o que eu compro. Então, ela volta ao tema do consumismo aqui, quando ela cuida desse aspecto. Imagine como nossa vida seria diferente se todos os indivíduos que se dizem cristãos, que pelo que eu entendi ela se inclui, ou que alegam serem religiosos, servissem de exemplo para todos, sendo amorosos e não preocupassem em cada um comprar mais que o outro, etc. A gente teria uma vida diferente. Depois ela fala dos valores. Quando ela fala dos valores, o despertar para o amor só pode acontecer se nos desapegarmos pela obsessão do poder e do domínio. E aí, reafirma, abraçar a ética amorosa significa inserir todas as dimensões do amor em nossa vida. Cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade, respeito, conhecimento. Aqueles ingredientes. Quer dizer, é um compromisso. E ela fala da ganância. Essa expressão, engraçado, acho que eu nunca nem escrevi isso num quadro negro na Casa Espírita. Essa palavra é uma palavra que a gente não usa muito, mas na tradução do inglês é uma palavra que saiu num dos capítulos dela. E ela fala de como seria importante nós amarmos sem essa questão de querer mais do que o outro, né? O tempo todo. Né? E ela fala que as lideranças que muitas décadas atrás trouxeram o amor como referência, lideranças políticas, lideranças religiosas, todos nós conhecemos esses missionários que vieram para a humanidade pregar o amor numa sociedade amorosa, eles eram lideranças e eram referências para a população. De repente, muitos deles desencarnaram e, de repente, as nossas lideranças são lideranças desse mundo do consumo. São os grandes produtores de mídia, as grandes celebridades, e a gente acaba tendo como referências essas pessoas. E nisso você perde a referência ética,
desse amor que não passa pelo consumo. Hoje a gente tem a referência de uma celebridade, qual a casa que ela mora, quantos milhões ela ganhou por ano, quais as coisas que ela consome, e você tem milhares de seguidores dessa comunidade, dessa celebridade, preocupados com a festa para a qual eles não foram convidados, né? Aquela sensação de que eu não pertenço, eu estou seguindo, não estou seguindo, que é um complicador. Eu não vou poder me adentrar muito nisso, porque eu quero falar da parte final, mas ela fala do amor na comunidade, a comunhão amorosa como sendo essencial, como uma comunidade se identifica com o cuidado das suas crianças, o cuidado dos seus idosos, o cuidado com as suas prisões. Certa vez eu ouvi, e tem um pensador que fala, você quer saber o que é um país de verdade? Visita a prisão e ver como essas pessoas estão lá presas, né? É ali que a gente conhece os valores de um país, se é que eles são tratados com dignidade ou não são tratados com dignidade. Então, esse cuidado da comunidade, que é a prática amorosa que a gente está tentando refletir aqui, sobre Bell Hooks e Joana de Ângeles. E ela fala da reciprocidade, né? Como é importante e como esse fenômeno da reciprocidade é importante. Quando a gente ama despretensiosamente, sem a pretensão de retorno, como é que a gente melhora em torno de nós aquela vibração e naturalmente a gente atrai pessoas amorosas para estarem conosco. Quando nós somos amigos e sabemos ser amigos, e ser amigo não é uma prática simples, ser sociável não é uma prática simples. Tem pessoas que são menos sociáveis ou mais sociáveis. Eu tive a experiência de vida que eu vou dividir com vocês, de viver numa família cuja a sociabilidade era restrita por questões profissionais dos meus pais. Então, eu tinha uma relação com a sociabilidade muito restrita e devo à casa espírita uma grande parte da minha possibilidade de sociabilidade. Mas me casei com um homem muito sociável, que era o Rodrigo. E o Rodrigo era tão sociável, ele tinha tantos amigos no mundo inteiro, que as viagens que a gente fez, em todo lugar tinha um país, e não era amigo assim, eu tenho um amigo que mora aqui, não, amigo despencava de onde vinha, de outra cidade, para falar com o Rodrigo. Era um negócio incrível, assim, o quanto de amigos que ele tinha. E eu comecei a observar que a mãe dele era sociável, o pai dele era sociável, os avós, a gente via a família, é um sistema familiar. E é uma amizade alimentada. E eu, há muitos anos, essa reflexão, eu tenho 20 anos dessa reflexão, eu comecei a perceber, ser amigo é um aprendizado. Ser amigo não é, eu tenho amigos que são muito amigos, sabem ser amigos, eu aprendo com eles a ser amigos. Certamente eu não sou a amiga que eu gostaria de ser dos meus amigos, mas eu estou em aprendizado. Ser amigo não é uma coisa simples e é recíproco, porque quando se é amigo, na hora que você precisa, na hora que você está num momento feliz ou triste, o amigo está ali com você, né? Porque você também soube estar com ele em conexão. Então, isso é amor. Mas como a gente já está no nosso tempo, e eu vou ter que medir a minha palestra sobre esse tema depois, para ela caber dentro de 1 hora, eu não quero terminar de dizer, e aí vem romance, os nossos erros, e a perda. A Bell Hooks fala do luto, fala da perda da vida e da morte. O amor nessa experiência. É muito interessante a divisão do livro. Ela olhar as perspectivas do amor é muito interessante, então fica aqui uma dica para quem não conhece, e tem algumas pessoas falando sobre o livro dela, passou a ser uma referência. Eu acho que talvez pelo fato dela ter desencarnado, ela acabou chamando atenção para a própria obra dela, que passou a chamar mais atenção realmente. Mas eu queria terminar com um texto que eu amo, e que eu nunca fiz uma palestra na Casa Espírita sobre esse texto, porque eu sempre achei que eu fosse chorar. Então, se eu chorar aqui, vocês não zanguem comigo. Mas é de Kardec. E eu queria um dia fazer um estudo sobre esse texto. Se eu chorar, alguém vem aqui ler para mim, tá? Eu queria fazer um estudo sobre esse texto, porque é um texto de Kardec, falando sobre essa sociedade que a gente espera seja uma sociedade realmente amorosa. Que é isso aqui que a gente está falando. Desculpem, porque eu nunca fiz isso, porque esse texto me emociona sempre. Que bom, né? A gente poder. Se vocês me disserem assim, Raquel, qual é a parte mais bonita do Livro dos Espíritos? Eu vou dizer que é essa.
Por isso que eu nunca fiz. Por isso que eu nunca fiz, porque eu sempre achei ela muito linda. Eu vou tentar ler para vocês. É um comentário de Kardec, a pergunta 793 do Livro dos Espíritos. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Está na Lei do Progresso. Uma civilização, um texto chamado Civilização. Kardec faz um comentário grande e eu vou ler para vocês um segundo parágrafo desse comentário. Porque quando eu li esse livro, eu olhei assim, caramba, isso está no Espiritismo puro, né? Explica como que a gente deve conduzir a nossa vida amorosa, o curso da vida. Peço desculpas a vocês pela minha emoção. Eu vou tentar ler, se eu não conseguir, um de vocês aqui na frente lê para mim. Vamos lá. A civilização, vou conseguir. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário, que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas civilizações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo. E aí vamos a 11 itens para a gente terminar nossas reflexões de hoje. Será que a gente consegue uma sociedade amorosa? Vamos ver o que o nosso codificador fala. De duas nações que tenham chegado ao ápice do estado da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada na legítima acepção do termo. 1. Aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. 3. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. 4. Onde haja mais bondade, mais boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas. 5. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo. 6. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. 7. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça. Onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte. Onde a vida do homem e suas crenças e opiniões sejam respeitadas. A vida de qualquer pessoa seja respeitada. Onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de que não vai lhe faltar o que é necessário para viver. É lindo isso. Para mim, esse texto é o texto mais bonito dos Espíritos, porque a gente precisa pensar nessa sociedade melhor. Eu tenho tido uma experiência num trabalho novo, eu estou trabalhando em outro lugar, mas tão trágico, gente, tão trágico tudo. O momento é tão sério, que a gente precisa estudar sobre o amor, né? A gente precisa pensar sobre esse texto de Kardec, a gente precisa pensar sobre o texto da Joana de Ângeles. A gente está fazendo alguma coisa muito errada, nós estamos aqui encarnados. Será que a gente está ensinando as nossas crianças a falarem a verdade? Será que a gente está respeitando as nossas crianças ou a gente está fazendo castigos físicos às nossas crianças? Porque ainda existem pais que acham que podem bater nos seus filhos. Existem pais que fazem isso. Vocês conhecem esses pais. É crime bater em crianças. Não pode. Será que a gente está nas escolas ensinando a tolerância às diferenças? Todas as diferenças. Onde todos os homens, como diz Kardec, vão ter respeitado as suas opiniões e o jeito de ser? Será que a gente consegue fazer isso? Então, assim, qual o nosso compromisso com esse amor-ação? Eu queria terminar, então, com esse texto de Kardec para vocês, que eu acho mais bonito. Um dia eu conseguirei fazer uma palestra só sobre ele, porque são 13 itens do que será uma sociedade realmente civilizada. Me parece que a gente consegue, se a gente conseguir compreender esses sentidos todos do amor.
Tá? Olha, que a paz de Jesus fique conosco. Desculpem a minha emoção, mas ao mesmo tempo obrigada por compartilhar esse momento de emoção, porque eu me sinto em casa aqui. Então, que bom que a gente pode chorar nesses lugares, né? Beijo, querido. Obrigada pela atenção. Por isso que eu nunca quis falar desse texto de Kardec, que eu sabia que eu ia chorar. Eu ainda vou conseguir fazer uma palestra sobre ele. Você chora também, que eu sei. Né? Ele é mó chorão, que nem eu. Tudo. Obrigado. Alô? Maravilhoso, Raquel, maravilhoso. Reflexões. Esse é o final também, né? Eu sempre fico imaginando o mundo do futuro, né? E por que será que os espíritos colocam essa visão para a gente, né? Porque se a gente comparar com o que nós somos hoje, né? Dá uma certa frustraçãozinha, né? Um certo sentimento ali ruim, né? Mas eu acho que os espíritos fizeram questão de mostrar para a gente o futuro para que a gente pudesse servir de estímulo para a gente, né? Para a gente olhar, isso é o que nós vamos ser. Mas ainda não é o que nós somos, né? E esse aprendizado todo, tudo na vida é um aprendizado. Então a questão não é o que a sociedade ainda está fazendo, né? Mas é o que nós estamos aprendendo com o que nós estamos fazendo, né? A Raquel colocou essa visão também, né? De a sociedade, daqui a pouco ela vai aprender com seus erros, né? E vai se tornar uma sociedade melhor. Então, se não tiver os erros, a gente também não vai aprender, né? Então, isso tudo é necessário para a gente aprender. Senão, Deus já tinha acabado com isso há muito tempo, né? Então, isso tudo é uma grande lição para a gente, né? Então, olhar para o futuro como o que nós vamos ser e olhar para o hoje, o que a gente tem para aprender ali sobre isso. Bacana, boas reflexões, muito bom mesmo. Estou esquecendo os avisos, né? Cadê a Márcia? Deixa eu pegar aqui os avisos assim. Um deles, né, com relação à Associação Médico Espírita, né? Temos então uma palestra, né, no Facebook da AME, né, no dia 30 de julho, ou seja, é amanhã, né, amanhã às 10 horas. Dr. Fernando Figueiredo, um médico homeopata, presidente da AME Três Rios, sobre o tema desânimo e suicídio. Então, amanhã, 10 horas, no Facebook da AME Teresópolis. Né? E o outro é um aviso dos Momentos com Jesus, né? Nossa querida jornada de estudos espíritas, né? Que agora mudamos o nome para Momentos com Jesus, Jornada de Estudos Espíritas do Evangelho. Então, nós teremos no dia 17 de setembro, no domingo, portanto, né, a nossa jornada, né, em alguns lugares, né, em alguns polos, né, em 6 polos, né, exatamente, e aqui na nossa casa também. Então, no dia 17 de setembro, né, já temos os expositores que virão para cá, né, a Raquel. Hoje que ela descobriu que o nome dela estava aqui. Raquel estará aqui, então, no dia 17, né? E aí as inscrições abrirão, nós faremos as inscrições virtuais, né? As inscrições abrirão no dia 1º de agosto, ou seja, terça-feira, né? Já estarão abertas as inscrições para cada polo, tá? Então esse é mais um aviso aqui. Trabalhamos 2 temas, que é a verdade de manhã, Bendito que vem em nome do Senhor, né, que é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, na parte da tarde. Tenho certeza que vocês vão adorar. Estamos estudando bastante, né, o tema já há algum tempo. Né, a Edson ali, tem o Carlos Alberto também, estava o Carlos, e a Raquel ali, estamos estudando já há algum tempo, aí, bastante. Aliás, falar a verdade, desde o início do ano que a gente já está estudando, porque o que a gente gosta mesmo é de estudar ali para falar. Amigos, então, mais uma pergunta só. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não. Pois não, como é seu nome? Pedro, tudo bom, Pedro? Seja muito bem-vindo aí, espero que tenha gostado aí de tudo.
querendo alguma informação também, Pedro, sobre a casa, será sempre um prazer aí ajudá-lo. Tá bom? Seja bem-vinda. Oi, como vai a senhora? Tudo bem? Como é seu nome? Ana Maria. Tudo bem, Ana Maria? Seja muito bem-vinda também aqui à Casa da Cultura de Olinda Amorim. Também, igualmente, desejando alguma informação, né, conversar, alguma coisa, estamos à disposição, tá? Mais alguém? Então tá bom. Então, amigos, vamos, para a gente poder passar o trabalho de passe, então vamos encerrar essa primeira parte aí dos nossos estudos, né, para poder nos preparar aí para o passe aí. Carlos, você quer fazer, Carlos, nossa prece aí de encerramento, por favor? Jesus, querido Mestre, quando ouvimos a palavra amor, nossos corações buscam se aproximar mais de Ti. Aquele que mais representou, aquele que mais ensinou e continua a ensinar. Segue amando incessantemente a nos inspirar nas nossas mudanças, para desenvolvermos essa semente originária de nosso Pai, para aos poucos conseguirmos amar verdadeiramente. Auxilia-nos, Senhor, a não mais termos ódio, a não mais termos rancor, a não mais nos irarmos. Auxilia-nos, Senhor, a ver o próximo como irmão. Entender que na escala evolutiva todos estamos onde necessitamos. Que todos recebemos o amor. Somos amados incondicionalmente. E assim, Senhor, buscar esse objetivo supremo de nos amarmos como o Senhor nos ama até hoje. Graças a Deus.